Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui, todas as semanas, trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço, junto com o Leandro e João, somos os criadores da Raiz da Solução, que te ajuda a chegar em 100 sacos por hectare, mesmo com veranico. E hoje, não vamos falar especificamente de altas produtividades ou de 100 sacos, mas talvez um clima totalmente ao contrário que está se vivendo no Brasil esse ano e que pode ajudar muitos produtores nas tomadas de decisões e o que recorrer para fazer esse ano. Então, o episódio de hoje, o tema vai ser sobre dívidas rurais. E eu estou aqui com o Marcos Vinícius, que é um amigo, um excelente advogado, agrônomo. Ele vai se apresentar já para vocês e tem muito conhecimento nessa área de dívidas, né? De como pagar ou os processos que têm que ser feitos da maneira mais correta possível. Então, obrigado por ter aceitado o convite, Marcos. Fica à vontade aí para se apresentar um pouquinho aí para a turma te conhecer um pouco melhor. Beleza, Matheusão, um prazer estar aqui com você, participando desse podcast com a empresa Raiz da Solução, que vem tendo um sucesso aí exponencial, né? É um prazer estar trazendo um pouquinho desse trabalho que a gente vem divulgando para o Brasil e para o produtor rural em específico, produtores aí que estão com dificuldades financeiras para pagar financiamentos aí, para pagar revendas agrícolas, bancos, né? Financiamentos com recursos controlados e que está tendo aí a frustração de safra, né? Ou por excesso de chuva, ou por falta, ou até mesmo infestação de pragas, né, na lavoura. Então aqui nós vamos falar de alguns procedimentos que ele deve tomar e se antecipar para o nome dele não ficar sujo, ele não ficar inadimplente e dificultar e ele voltar para o ciclo produtivo para captar mais recursos, né? Certo. E qual que é um pouco da sua história, da onde você veio, as faculdades que você fez, como que você chegou até hoje aqui? Matheusão, a primeira faculdade minha foi engenharia elétrica. Elétrica. Eu fiz na Federal de Uberlândia. Meu pai é comerciante, meu pai tem uma loja de móveis novos e usados. Nasci dentro do comércio, minha mãe é dentista. Então fiz a faculdade de engenharia elétrica e comecei a trabalhar na Volvo. Fiz um trainee na parte de tratores e eles me acharam que eu estava com viés bom aí para a parte comercial, falaram, você vai vender trator. E daí em diante eu pulei para outra marca, para a Caterpillar, depois para a GCO. E nesse meio tempo eu mudei para o estado de Goiás, foi quando eu me interessei pelo direito e depois a agronomia. Oi. E aí que eu comecei, depois eu vir para Luiz Eduardo. E em 2016 eu conheci essa parte aqui foi a época que teve muito veranico aqui, teve muita frustração de safra. Então a gente veio atender os primeiros clientes, o TR Negócio veio atender os primeiros clientes aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Então eu tenho um carinho especial aqui pela cidade, então assim, nós desenvolvemos todo esse trabalho, veio aqui do oeste da Bahia. E aí eu comecei a atender outros estados, no qual eu já tinha relacionamento e vi, né, que existia essa demanda, né, essa necessidade do produtor rural e a gente querendo empreender. Falei, não, já tinha essa demanda, né? Vamos atender essa sociedade de produtores rurais aí e trazer para eles essa prorrogação aí, que é direito do produtor rural. Que lembrando que são recursos da União, né? E os bancos são meros repassadores. E aí a gente, com todas essas competências das minhas formações, eu também fiz o CRES, né, de corretor de fazendas. Então, o que nós precisamos hoje para prorrogar uma dívida rural? Nós precisamos fazer um laudo agronômico de frustração de safra, demonstrar o que ocorreu lá de fato. Às vezes até o fato ali daquela falta de chuva, o produtor nos chamou logo após. Não tem material, já faz um tempo, às vezes tem 6 meses, 1 ano. Só que aí você consegue muitas notícias públicas. E a gente vai constituir e compor um laudo agronômico demonstrando isso. E demonstrando que ele está ali na atividade produzindo alimento. Ou seja, você já atendeu os pré-requisitos. Demonstrou que teve a falta de chuva, demonstrou que teve esses 3 itens por índice, né, de INMET, tem vários materiais. Fizemos essa composição desse laudo, vamos para como ele vai poder pagar. Então, a premissa é ali. Qual que é o custo da produção dele, né? E ele vai precisar de 1 ano, 2 anos, e vai pagar conforme produz, né? Aí nós periciamos o contrato do produtor para ver se está tendo abusividades, né, de capitalização de juros, cobrança indevida de mora, né? Uhum. Porque tem lembrando, Matheus, tem juros de mora que a União deixa bem claro na lei que é 1% ao ano e não 1% ao mês. Então o banco erra na calculadora e acaba, né? E o atraso é no fim do ciclo, né?
que seria 2%. Ele acaba cobrando mês a mês, aí vai virando aquela bola de neve. Então a gente faz toda essa composição desse material, ingressa também via judiciário, se caso não conseguir na via administrativa. Perfeito, Marcos. Então, na realidade hoje do Brasil, né, tanto o sul com excesso de chuvas e aí o resto do Brasil aí sofrendo com secas severas esse ano, então pode ser que a gente tenha, em muitos casos, a quebra de safra que não vai dar nem para colher o que precisa pagar o custo da lavoura aí para, vamos falar assim, tombar o ano, rodar mais um ano, né? E continuar na atividade. E para o próximo ciclo produtivo, vamos dizer. E para o próximo ciclo produtivo. E quando o cara fica inadimplente, as empresas não liberam crédito, os juros ficam mais altos e aí o custo sobe mais ainda. Só né? eleva. Então, pelo que eu entendi, existe sim um processo, um procedimento que você consegue fazer isso de maneira legal, que vai facilitar o pagamento e tudo dentro da lei, né? Então, como que... Vamos falar, eu sou um produtor, hoje eu não tenho dívidas, né? Vamos falar assim, nessa situação, e eu já estou percebendo que eu vou ter uma quebra de safra e talvez eu tenha dificuldades de pagar. Como que eu percebo isso, os primeiros sinais e o que eu devo fazer, os primeiros passos ali? Perfeito. Mateusão, você está ali com a sua lavoura instalada. Você está próximo aí de colher. Você já identificou que você vai ter uma quebra significativa e vamos falar ali, eu não vou conseguir pagar nem meus custos. Então o ideal, a legislação fala que até 15 dias antes do vencimento dessa conta, vamos dizer que você não é inadimplente. Então, se você não concorda comigo, se você notificar o banco e demonstrar o que está ocorrendo, já solicitar essa prorrogação e levar um laudo agronômico transparente, bom com essa situação, levar sua nova capacidade de pagamento, já elucidar essa situação melhor, você está cumprindo os pré-requisitos. A lei está ali. Você só precisa cumprir os pré-requisitos. O grande problema do produtor rural é que ele às vezes não sabe e às vezes sabe, mas não cumpre esses pré-requisitos. Às vezes não encontra uma empresa especializada que compõe todos esses materiais. Né? E esses materiais têm que se comunicar um com o outro para ficar um material claro e o gerente do banco animar em subir, né, para a mesa de crédito esse pedido de prorrogação. Então, o que mais acontece é isso. Então, é pedir essa prorrogação para o banco via administrativamente com antecedência antes do vencimento. Então, essa é a dica que a gente deixa aí para o produtor rural, aí, para todos os telespectadores que assistem aí o canal da Raiz da Solução. Perfeito. Então, acho que o primeiro ponto, geralmente, é por falta de conhecimento mesmo, não saber que se deve fazer isso, né? E o segundo ponto é, às vezes, perder o prazo de fazer o que tem que ser feito. Mas mesmo, só um detalhe, Matheus, mas mesmo você fazendo isso depois do vencimento, às vezes seu nome negativa, mas sua fazenda está em garantia por essa dívida. Então você vai proteger pelo menos seu patrimônio. E aí a gente vai tentar aí, tem possibilidades grandes, a lei ampara o produtor para retirar o nome dele das instituições que negativam o crédito para ele voltar para o ciclo produtivo. Mas é muito mais fácil eu pedir para o juiz não colocar o nome dele do que depois que o nome dele foi, né, negativado, eu pedir para retirar. Então temos essas dificuldades aí no judiciário. Perfeito. Então, mais interessante ainda. Então não é só o nome ir para inadimplência, mas sim proteger o patrimônio da sua família, das gerações futuras. Né? E a fazenda é o bem essencial, é o motor precursor ali da sua renda. Você precisa dela para produzir. Então, na maioria das vezes, todo produtor que for lá e pegou um custeio ou um investimento, a fazenda está hipotecada. Então, aquele financiamento está vinculado. Então, se você não pagar e não ingressar o banco ingressar com esse processo judicial de execução e você não ingressar com esses materiais aqui, qual que vai ser seu fim? O leilão. Então isso aqui vai proteger não só seu nome, quanto a sua fazenda. E às vezes o leilão vai por 30%, 40% do valor do bem, né? Não, perfeito. E por que o governo dá esse prazo, esses juros, que é tão diferente de qualquer outros setores? Por que a gente tem essas garantias, o produtor tem vamos falar assim, esse benefício? Vamos chamar essas benesses, né? Por quê? Políticas públicas, não existe a política pública da saúde, não existe a política pública escola, da educação. Isso aqui é uma política pública, nós somos produtores de alimento, então crescimento populacional tem que ter o crescimento de alimentos. Então só os recursos das políticas públicas não é suficiente para acompanhar esse crescimento.
Você vê que as trades, né? Tem toda uma história do crédito rural no Brasil. As trades começaram a investir também. Por isso que as trades também financiam o produtor. Certo. Você vê que para você pegar recurso subsidiado, tem limite por CPF. Então, você não chega lá, você não pega o tanto que você gostaria ou o tanto que você precisa. Que é democraticamente dividido, né? Dividido em grande, pequeno e médio produtor. Então, é recurso da política pública. Esse dinheiro é nosso, é do povo. Ele é repassado para o produtor rural através dos bancos, das instituições financeiras. Os bancos são meros repassadores, eles ganham uma comissão desse recurso. Perfeito. Ficou claro? Não, muito claro. Então, quando é recurso da União, a gente tem esses benefícios. Justo. E quando não é? Quando eu compro de uma revenda ou de uma multinacional direto delas e estou comprando e vejo que também não vou conseguir pagar esse pessoal. Eu tenho alguma coisa a se fazer também ou não? Como que tá? Qual que é o trabalho que nós fazemos também? Você não concorda que se nós vamos um pouco que você, Matheus, produtor rural, está devendo o banco e está devendo a revenda. Se nós conseguirmos prorrogar no banco e chegar com esse material para pedir essa prorrogação para a revenda, fica algo bem mais transparente. Então, a gente sempre consegue nesse viés. Revenda agrícola. Você está aqui, é parceiro nosso, prorroguei no banco, lá eu tenho essa benesse, essa ajuda aí, e agora eu preciso que você me ajude aqui. Mas está aqui a minha capacidade de pagamento, está aqui como eu preciso que você prorroga para mim. Agora, ele não é obrigado, como o banco é obrigado. Então, que fique isso bem claro. Mas se ir pedir para você pedir uma prorrogação com todo esse material, fica bem mais. E demonstrar, revenda. A minha fazenda agora não está correndo risco de produção. Então, se eu quero continuar comprando de você, mas eu preciso que você alonga essa dívida. Agora, vamos sugerir outra situação. Você está devendo em banco, você está devendo em várias revendas, ainda não vai produzir e teve vários outros colapsos aí na sua... Tá no fundo do poço. No fundo do poço. E você não conseguiu que essa revenda prorrogasse várias outras revendas. Aí tem outra particularidade aí. Aí o que a gente sugere para o produtor rural seria a recuperação judicial. Aquele famoso RJ, que no qual vai englobar todas as dívidas. Todas mesmo, de modo geral. Até dívidas com funcionários. Tem várias classes de dívidas. Revendas de insumos, revendas agrícolas, fornecedores de modo geral. Então nós vamos pegar todas aquelas dívidas, Matheus, vamos suspender, tira aqui de cima da mesa, suspende, põe na geladeira, para de correr juros, mora qualquer tipo de encargo, monta um plano de como consegue pagar toda essa turma, todos esses credores, para continuar na produção. E aí, onde tem a mega assembleia de votação. Então, você atendendo todos esses pré-requisitos, o juiz deferindo, esse deferimento, ele só vai olhar os pré-requisitos. Existe a lei, se você cumpriu com todos os materiais entregues para ele, ele vai deferir. Depois de 180 dias, vai sentar todos os credores na mesa e vai ver quem que aprova, quem que aceita. Uma revenda fala, eu não aceito. Vamos usar um exemplo rápido. 10 revendas. Vamos chamar todas revendas de agrícola, insumo, maquinário. Nós temos 10 credores dessa RJ do Mateusão. 5 votou a favor, 5 votou contra. Então ela foi negada, decretou falência. Só que antes disso, a gente tem que fazer a parte política do negócio. Eu preciso de mais um voto desse que votou contra. Eu tendo 60%, vai ser aprovada. 50 mais 1. Isso, 50 mais 1, perfeito. Mas aí como que eu vou trazer esse pro lado? Então tem produtores rurais que compram a dívida de outros produtores, tem fundos financeiros que vai lá e compra essa dívida, paga à vista e vem pro seu lado, vota a favor. Então assim, interessante. Então é bem democrático essa lei e tem então essa mega assembleia, não é goela abaixo, vamos dizer. Então tem toda uma votação para ela ocorrer. Aí após esses 180 dias, ocorrendo essa aprovação, aí foi aprovado. Aí vamos seguir com esse plano. Esse plano é para 8 anos, 10 anos. Aí o juiz, como é que eu vou se dizer? Indica um administrador judicial, que não foi muito feliz, o legislador, em chamar ele de administrador, que ele vai ser só um auditor, ele vai ser os olhos do juiz, para ver se o produtor rural, de fato, Mateusão, está seguindo com um plano, que aí não pode desviar mais nada. Perfeito. Aí eu te faço uma pergunta, e agora? Ele está sem crédito.
como é que ele vai pegar recursos, como é que ele vai continuar na atividade plantando, mesmo não pagando as dívidas. Às vezes precisa injetar mais dinheiro. Se um desses credores ou revendas que aprovou ou que não aprovou, que foi obrigado a fazer, vender para esse produtor rural, ele sobe na fila. Então, e esse crédito ele é extraconcursal. Se ele não pagar, falhar com ele, é decretada a falência de modo geral. Entendi. Então, tudo isso é para fomentar a atividade produtora e o fim social, que é gerar empregos, né? E a produção de alimentos. Perfeito. E fica muito claro para mim que quanto mais aberto for, quanto mais franco o produtor for com o banco, com os parceiros. A gente teve um podcast com o Paulo Serracini que ele falou assim, quanto mais estruturada a empresa, administrativamente falando, financeiramente falando, com laudos, com embasada... Materiais, e todo mundo saber o real que está acontecendo ali, a chance de aprovar, de conseguir os recursos e dar certo melhor, né? Então, acho que melhor do que ficar fingindo que não está acontecendo alguma coisa, é ir lá e colocar a boca no trombone e tentar resolver. É melhor do que ficar colocando embaixo do tapete a poeira. Sem sombra de dúvidas. Mais rápido eu te conto a verdade, eu te surpreendo e eu consigo ganhar mais tempo contigo e ter mais know-how de conversa para te elucidar assim, a situação. Show. Então, beleza. Então, a gente tem dois principais aspectos. Mecanismos, né? Mecanismo. Um é essa prorrogação, o outro é a RJ, sempre preferindo a prorrogação primeiro, em último caso, a RJ. Mas beleza, aí o banco foi lá e prorrogou para mim. O que é o juros coerente, justo e, vamos lá, legal de ser feito? Vamos lá. Banco, recurso controlado, custeio. Para ficar cada vez mais claro aí pro nosso ouvinte. A lei deixa bem claro. O Manual de Crédito Produtor Rural, você jogar no Google, tá lá. O artigo 2.6.9 deixa claro, Mateusão. Tem que ser prorrogado pelo mesmo juros do contrato de origem. Então você vai permanecer pagando os juros remuneratórios do contrato do plano safra daquele ano. Você só vai ganhar... Você fez um financiamento de investimento para pagar em 3 anos. Você precisou prorrogar para mais 2, você vai pagar em 5. Permanece o mesmo juros, as mesmas cláusulas. Só foi alongado, porque você atendeu os pré-requisitos e ingressou com todo esses materiais. Perfeito? Perfeito. E como que eu descubro se... Beleza, às vezes eu não sabia dessa informação e já prorroguei minha dívida. Como que eu sei se eu estou pagando um juros abusivo ou não? Excelente pergunta. Aí a famosa perícia contábil. Aí a gente vai explodir essa conta e verificar, né, fazer ela de trás para frente, para a gente ter real certeza se você está pagando os juros remuneratório conforme o seu contrato de origem. E se você teve atraso, quanto que ele te cobrou naquele atraso dessa renegociação. Então, o melhor documento para elucidar isso chama perícia contábil. E descobre mesmo. Principalmente do seu contrato de financiamento ou fazer da conta corrente. Ou não. Conta corrente e contrato. Porque um vai dando informação para o outro. Perfeito. E nesse caso, a gente vai precisar dos dados e vai precisar... provar que teve essa frustração também para conseguir a prorrogação. Como que a gente consegue provar isso? Você comentou do IMET, tem mais algumas ferramentas? Isso. A gente utiliza o IMET, a gente utiliza dados, imagens por satélite, demonstrando também. NDVI. Isso. Reportagens, hoje tem muitos noticiários agrícolas, notas técnicas de sindicato. Aqui na Bahia a gente utiliza muito nota técnica da ABAPA, né, da IBA, Sindicato Rural aqui de Luiz Eduardo. Então, é uma pesquisa que a gente faz na região e vê que os órgãos que desenham Bahia. Então, tem cada região em loco, tem os órgãos mais regionais. Então, ele externa muita notícia. Agora, lógico, se o produtor trazer material, às vezes o produtor, o próprio engenheiro agrônomo dele foi dando as consultorias ali e já foi alarmando, já foi demonstrando, né, o que está ocorrendo. Então a gente vai criando materiais. Mas tem produtor que a gente chega, o fato já ocorreu, já está judicializado, já tem mais de 1 ano e a gente tem que compor essa documentação. Agora, o mais importante é compor ela, demonstrar que o que ocorreu naquela micro-região e que ele, mesmo assim, está vivo produzindo alimento. Ocorreu isso tudo, mas hoje a roça dele está dessa forma, ele está produzindo. Sim.
Entendi. E aí, beleza. Aí eu pedi essa prorrogação, o banco deu. Eu perco meu crédito ou eu consigo ainda crédito para rodar outra safra ali? Como que funciona? Aí tem várias particularidades. Tem banco que interpreta bem e consegue. A legislação deixa claro que você não pode cercear esse crédito desse produtor. Né? Porque ele prorrogou e ele e vai conseguir, de certa forma, pagar, te entregou a capacidade de pagamento. Agora, eu não vou ser hipócrita e falar que, às vezes, tem banco que fecha as portas. Mas o ideal é seu nome não negativar. Porque se esse aqui começou a perder o relacionamento com você, olha o tanto de outros bancos que tem hoje. Foi a época que só tinha o Banco do Brasil. Hoje tem várias instituições. O produtor aí não tá... O juros está alto, mas não está faltando dinheiro para emprestar para ele, não. Tem vários bancos já indo atrás do produtor. Agora, tem sim essa dificuldade. Vou falar para você que não tem. Agora, você tem que pensar no hoje. Você tem que pensar, vou prorrogar isso aqui. Não adianta também você ficar entrando numa bola de neve. Tem muitos produtores. Não vou pedir a prorrogação, que às vezes eu não vou conseguir o custeio. Aí nós temos essas duas experiências, como diz você, vamos desaprender para... Tive que aprender novamente. Você vai conservar uma amizade que você tem com o gerente, esse relacionamento, mas logo à frente, se você precisar dele, você vai estar mais esgotado ainda, você vai estar com menos força, vai ser pior. Prorroga aqui e já começa a abrir relacionamento em outro banco. Entendi. Beleza. E se o banco negar, o que eu tenho que fazer? Não vou prorrogar. Qual que é o passo ideal que o produtor tem que tomar a partir dali? Você estudou, hein, Matheus? Você estudou a matéria. Você me ajudou aqui. Então, se negar, o banco negou, administrativamente nós tivemos uma negativa. E lembrando que o Manual de Crédito Rural deixa claro nesse artigo 2.6.9, é obrigatório o banco aceitar, porque o recurso não é dele. Aí o que eu recomendo? Ingressar com processo judicial. Certo. Aí judicialmente a gente consegue. Então assim, administrativamente não tivemos retorno, não tivesse resposta, mas a gente notificou, entrou com todos esses materiais, ele não está dando o retorno, ingressa com o processo, pedir de liminar para o juiz, para não negativar o nome dele e citar o banco para a gente ter esse direito. Beleza. Show de bola. Algum assunto mais pensando no banco aí, nas prorrogações que a gente deixou passar? Mais alguma informação? Não, nos bancos deixar claro assim, que todo esse pedido de prorrogação, como é um direito do produtor rural, se atentar na empresa que vai fazer esses materiais. Então, assim, não achar que não vai precisar do laudo agronômico. Não. Precisa atender esses pré-requisitos. Então, faça, produtor rural, um bom laudo agronômico. E quanto maior a qualidade, maior a chance de dar certo. A riqueza de detalhes. Então, traga a riqueza de detalhes do que ocorreu e que você permanece na produção. Você está vivo, produzindo alimentos. Então, assim, faça uma perícia contábil também da sua conta corrente para ver também algumas abusividades que o banco faz, capitalização indevida. Então, você começa a achar mais motivo de conseguir. Você melhora o seu poder de barganha. Entendi. Né? E faça a sua capacidade de pagamento. Então, assim, demonstre. Eu preciso de 1 ano. Por que eu preciso de 1 ano? Meu custo da minha produção é esse. Junta as notas fiscais do custo de produção, do custo que está ficando por hectare, as despesas de modo geral operacional e vamos planilhar, vamos colocar. Então, você precisa de 1 ano e mais 6 para pagar, por exemplo. E outro detalhe, eu acho que nós estávamos esquecendo, Matheusão. Faça também um laudo de avaliação da sua fazenda. Muitas das vezes, Matheus, você pegou um financiamento lá de 1 milhão, sua fazenda vale 10 milhões. E depois demonstrando que teve abusividade. Abusividade de garantias. Quais são essas ilegalidades que podem acontecer? Isso daí é uma? Isso é uma delas. Então, foi uma que nós estamos deixando para trás. Mas vamos lá. Olha o tanto de outros itens que eu fui encontrando, além de você ter esse direito, mas vários outros erros que foi cometido, que você vai somando, você vai melhorando seu poder de barganha dentro de uma negociação, dentro de um processo judicial. Você chama atenção no juiz, olha as abusividades de juros que estão cometendo aqui. Olha aqui, a abusividade de garantia que está ocorrendo comigo. Eu fui pegar um financiamento de 1 milhão,
Minha fazenda vale 10. Eu fiquei travado só com isso. Então, assim, faça um laudo de avaliação, mas um laudo de avaliação bem feito. Não é uma folha, não. Então, assim, tira foto, leva imagem de satélite, faz uma análise de solo, demonstra toda a tipologia da fazenda, os níveis dela de produção. Por que ela vale, então, os 10 milhões? Junta 8, 10 anúncios hoje, tem OLX, tem site de leiloeiro. Então, assim, faz uma composição bacana do material, demonstrando que ela vale bem mais do que está afetada ali por esse patrimônio. Então, é se atentar cada vez mais a esses materiais. Então, o direito está aí. Cumpra os pré-requisitos e vai ser feliz. Uhum. Show de bola. E aí, voltando agora um pouco mais para a RJ, geralmente o pessoal acha que é só as grandes empresas ou os grandes produtores que podem fazer isso, ou só empresas que têm... que é uma pessoa jurídica. Mas não necessariamente, né? Quais pessoas, quais produtores têm direito a isso também? Qualquer produtor rural, né? Mesmo que tenha 50 hectares. Não importa, né? Produtor rural, desde 2018 aí, a lei já contempla, né? Ele tem que atender alguns pré-requisitos, cadastrar na junta comercial, então tem sim alguns detalhes, mas não importa o valor. Ele precisa comprovar de fato que ele precisa dessa ajuda. E se ele atender todos os materiais, vai ser deferido e ele vai ter sucesso aí nesse plano. E depois, elucidar toda essa informação, fazer os materiais também e apresentar para os credores e tentar trazer a turma para o seu lado para você ter nessa assembleia um número positivo aí de votos para, de fato, isso concluir, né? Não. Então, não tem pequeno, médio, grande. Então, eu já vi RJ aí, nós já ingressamos com RJ aí de 200 milhões, de 100, de 50, de 10. A menor foi de 8 milhões, pra você ter ideia. Tá, interessante. Mas para deixar claro, porque às vezes o pessoal acha que é uma... Assim, é fácil, né? E não tem desvantagem. Mas quais as desvantagens de um produtor abrir RJ? Vamos falar assim, na minha opinião, esse é o fundo do poço, né? A última coisa que tem que ser feita. Para quem não está nesse passo e querer dar esse passo sem precisar, quais as desvantagens de um produtor estar em RJ? Vamos lá. Se ele precisar, eu acho que nem tem desvantagem. Foi certo. Não tem mais o que ser feito. Você está na UTI. Era o que tinha porque esse transplante abaixo ali. da RJ é a falência. Decreta a falência e vende todo esse patrimônio para pagar, né? Essa massa falida, vamos dizer, para pagar. Então, assim, para quem precisa, de fato, e tá honesto, moralmente ali, todos da sociedade, né? O mercado é pequeno, né? Uhum. Entende, ele não vai ter problema nenhum. Todo mundo tá interpretando bem. Agora, tem produtores que tá ingressando, tá aproveitando. Então, assim, o mercado sabe, né? As revendas conhecem a fazenda, tem vendedores que entram dentro da fazenda. A notícia corre, não adianta. Então, assim, aí esse produtor realmente, ele vai ficar mal visto, porque ele falou, não, ele não precisava fazer isso. E aí depois que ele volta a ter, vamos lá, recurso, as revendas não conseguem parceria, não consegue... Fecha um pouquinho. Fecha as portas e aí não consegue crescer também. Justo. E fazendo algo, no final das contas, ilegal, né? Se for... Moralmente. Legalmente tá, que ele tá dentro da lei, mas moralmente. Então, assim, o que precisa, todo mundo vai acolher. Todo mundo vai acolher. Agora, o que todo mundo sabe que... ele ganhou na votação lá, todo mundo aprovou e tudo. Mas, moralmente, a gente sabe que ele não precisaria, né? Então... Mas a empresa, o produtor ou a empresa que está em RJ, ela também tem uma dificuldade muito grande de comprar de outros fornecedores. Geralmente ficam travados naqueles que eles já devem ou não. É uma outra multinacional, abre portas, ou todo mundo fica sabendo desse RJ? Todo mundo fica sabendo. Agora, o que é o ciclo do RJ? Você lembra que eu comentei que tem lá os 10 credores, as 10 empresas ali? Então, quem vai querer vender para ele, basicamente, às vezes, é os que estão ali dentro, para melhorar naquela fila de credores. Agora, entendi. O cara que sobe na fila, ele recebe primeiro. Ele recebe a dívida primeiro e não pode, aquele produtor rural... Não pode atrasar a dívida nova. Não pode atrasar. Então, do pré-requisito é isso. Se ele falhar a dívida nova, decreta a falência de imediato. Mas existem novos fornecedores que têm interesse. Então, eu fiquei sabendo que geralmente os novos fornecedores... obrigatoriamente tem que comprar à vista, ou não tem essa regra? A maioria das vezes, de grosso modo, eles querem vender à vista. Porque, às vezes, vamos supor, um produtor ele ingressa agora. Ele vai colher a próxima safra e ele não vai pagar ninguém.
ele vai utilizar esse dinheiro para ir para o próximo ciclo produtivo. Então, de certa forma, o que sobrou que ele vai colher agora, ele vai plantar à vista. Então, ele vai comprar um pouco à vista. Se o dinheiro der, se essa produção dele conseguir pagar. Caso não consiga, ele vai ter que precisar de recurso. Mas hoje já tem empresas dando financiamento para esse produtor rural. Mas hoje o mercado interpreta melhor. Sim. Porque ele está num cerco. Fechou. É mesmo que eu te fechar essa sala aqui, tudo que está aqui dentro não vai sair. Então você tem certeza que tudo que está ali paga a dívida. Ele não é um insolvente. O patrimônio ali, se decretar falência, vendendo a fazenda, consegue pagar todo mundo. Então tem empresas que já entendem isso como um negócio. Não, eu vou vender para ele. Porque esse crédito é extra concursal, fora do RJ. Eu vou receber. Na hora que vender ali, eu vou ser um dos primeiros a receber. Então, assim, é particularidades de cada revenda, de cada player aí. Mas já foi um tabu. Hoje já está sendo bem mais interpretável aí por todos. Mas na questão de ele perde todo o direito de usar a terra com qualquer garantia, né? Ele não pode usar isso para conseguir novo crédito em alguma empresa. Não, pode. Pode, ainda pode. Só que aí ele tem que comprovar que realmente esse valor dessa fazenda aí, não supera. Não supera mais essa dívida. Então, assim, ele não é um insolvente. Vamos lá. Se vender tudo agora, consegue pagar ainda, sobra um pouquinho para ele. Então, agora vai depender se essa empresa vai querer entrar nessa situação. Entendi. Mas nada impede. Aí ela vai fazer um estudo. Mas vamos lá, se o patrimônio vale 10 milhões, ele tem 5 milhões de dívida, na teoria ele teria mais 5 milhões ali para ele colocar em garantia, perfeito, né? Mas quem vai querer pegar uma garantia de um produtor... Um problema que já está grande, né? Mas tem gente que quer. Sim. Tem gente que fala, eu tenho interesse. Perfeito. Aí é particularidade e análise de cada player aí, né? Show de bola. E quando a gente fala, saindo um pouco desse assunto, mas não tanto, quando eu vou comprar uma fazenda e essa fazenda tem dívidas, o que eu tenho que tomar cuidado? Onde eu tenho que olhar? Quais os... Vamos lá. Os milindres aí. Os cuidados que eu tenho que tomar. Detalhes. Nós fazemos esse trabalho também de captação de área para clientes, né? E, primeiramente, pesquisar, né? Órgãos ambientais, certidões, consultar vizinhos e ver essa segurança jurídica dessa aquisição. Um exemplo, será que essa pessoa que eu estou comprando, faça análise de crédito dela, ver se realmente por qual motivo ela está vendendo, ela está sofrendo algumas execuções, não está, tem alguma execução por vir contra ele. Então tem muita coisinha para se olhar e mesmo depois de uma análise bem feita e nada verificado, faça um contrato pensando em tudo que possa dar errado. Porque se você prevê, por isso que chama contrato, nós estamos contratando justamente essas possibilidades. Se dá uma certa situação, nós estamos no trevo, ou vai para a esquerda ou vai para a direita. Então você já previu, já está lá estabelecido. Não precisa nós dois, Mateusão, depois sentar para discutir. Não, Mateus, está lá no nosso contrato. Se essa situação ocorrer, você não me entregou um gel, vai acontecer isso, tem tanto de multa, ou então retroage o negócio, ou então X parcela você me devolve, ou então você me paga uma multa, ou eu só vou te pagar a próxima depois que você me entregar a documentação pronta. Então, assim, é muita coisa que dá para você amarrar no contrato, para você evitar, vamos dizer, dor de barriga para frente aí, já ameniza bem. Você já traz uma segurança jurídica muito bacana. Certo. Mas eu posso comprar uma fazenda, uma terra, sabendo que ela tem dívida tranquilamente, dentro das minhas negociações ali, eu saber disso, né? E é tudo certo, também tudo dentro de contrato, sabendo disso, claro, né? Se você hoje for comprar, a primeira coisa vai ser um documento, você vai tirar a certidão. Você vai tirar a certidão da fazenda, então se for dívida de custeio, investimento, vai estar gravado lá. Agora, mesmo que não esteja gravado lá, que você pegou numa revenda, ela não quis gastar o recurso ali de registrar, de averbar na matrícula, você vai colocar no contrato, que a partir daquela data, todas as dívidas dali para frente você é responsável. Se essa dívida foi originada anterior à sua compra, você não tem responsabilidade. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai conseguir ver e o que a gente não consegue ver e pode vir recair próximo dos dias da sua compra, é ali que você tem que deixar estabelecido no contrato. As possíveis possibilidades que pode vir. Então, se você deixar estabelecido, tá bem fácil de uma pessoa, de um juiz, separar o meu do seu. Certo. Mas essa dívida fica de responsabilidade do antigo proprietário,
mas ele colocou a propriedade em garantia, assim, né? Para conseguir o crédito, alguma coisa. O fornecedor, ele sai no prejuízo nesse caso? O que acontece, né, nessa situação? Um contrato bem feito, no caso, vai em cima da fazenda, mas aí o novo proprietário vai apresentar o contrato falando, não, essa dívida foi anterior à aquisição. Ah, mas ele não tem outro patrimônio. Então vai gerar uma certa discussão, mas a dívida vai recair sobre o patrimônio do vendedor, vamos dizer. Sim. Aí tudo vai depender a origem a natureza dessa dívida, Matheus. Mas se ele colocou a fazenda de garantia, ele deveria ter registrado, averbado a matrícula. Sim. Então tem que ver que natureza que é, que data que fez, por que então você não averbou? Então você pecou nisso. Então eu sou um terceiro de boa fé. Eu comprei, tirei a certidão, não estava lá naquela data. Então tem muitas... Mas eu acho que eu fui claro, o negócio é deixar bem estabelecido, olhar o que estudar dá. o máximo possível. Estudar o máximo que dá. E se precaver de todos os problemas. Correr a vizinhança. Geralmente, o brasileiro, eu, por exemplo, nós não gosta muito dessa questão de advogado, né? De ir atrás, fazer contrato e sempre achar que o outro está querendo te passar a perna, né? Mas no final das contas, quando a gente fala de patrimônio, de empresa, de compra e venda, é um negócio sério que a gente pode, se a gente não se precaver, pode ter um problema pro resto da vida, né? Então tem que tomar cuidado. Uma dor de cabeça e o risco, né? De uma operação agrícola, você tá sem uma fazenda para poder hipotecar, captar crédito. Então você imagina. Então assim, vale a pena uma consultoria. Então assim, mitigar esse risco aí na aquisição de uma fazenda, né? Perfeito. Mas vamos lá. Aí deu tudo errado. Aí eu vou perder minha fazenda. O que acontece? E chegou nesse momento de quase minha fazenda ir pro leilão. Eu tenho ainda o que fazer para tentar segurar isso? Então, eu tenho casos de clientes que ele conheceu a nossa empresa, o TR Negócio, quando o processo judicializou, né, o banco ingressou contra ele, abriu o processo, aí tem aquela fase que a gente chama de embargos. O juiz perguntando, Mateusão, o que aconteceu na sua fazenda? Agora é a hora de você me contar tudo. Pode trazer qualquer tipo de material. É a hora da gente entrar com laudo agronômico, capacidade de pagamento, perícia contábil. Passou disso, o juiz não quer saber mais desse material. Ele só te pergunta, Mateusão, sua fazenda foi avaliada por 10. Ela vale quanto? Ah, mas aconteceu... Eu não quero te escutar. Você perdeu o prazo lá atrás. Eu quero que você só me responda essa pergunta. Nós vamos discutir só essa matéria. A fazenda não vale 10 não, senhor juiz. Vale 15 milhões. Então, eu vou abrir um prazo aqui de 15 dias para você fazer um laudo de avaliação e me provar que ela vale 15. Fez o laudo, ela vale 15. Realmente você fez 2 laudos e tal. O juiz acreditou, então mandou um perito ir lá, contratou a empresa. Beleza, ela vale 15. Ela vai para leilão. Você perdeu os prazos todos lá atrás. Mas pelo menos ela vai por 15. Para pagar uma dívida de 8, ainda vai sobrar algum patrimônio. Agora o triste... O que sobrar volta pro produtor. Volta e só paga a dívida e volta. Só que o triste... é que se ela vai por 15 na primeira praça do leilão judicial, da asta pública, ninguém vai comprar ela por 15. Aí já tem no edital. Na segunda praça, em média, ela vai 40%. Então ela já vai pela metade ali, vamos dizer, de grosso modo. Então é ali na segunda praça que ela vai ser vendida. Então vão por 15, ela vai ser vendida por 8, 9. Então vai sobrar muito pouquinho. E se sobrar, vão um pouquinho. Então às vezes não sobra nada para o produtor. Então, às vezes, ele poderia ter vendido ela antes para outra pessoa por 12, por Perfeito. 11 e lá pagar o banco, né? E sobrava mais no bolso dele. Assim, pelo amor de Deus, não perdeu esse prazo das documentação. Porque ali você consegue, vamos falar assim, enrolar esse processo para mais para frente e ter o prazo, talvez, de vender por um preço justo. Você viu o tanto de oportunidades que tem? Que a gente se esbarrou aí, que dá para fazer. Eu acho que a gente levou uma informação muito importante do time dessa prorrogação, dos materiais, da importância de cada material, porque cada material faz sentido. Não é só estar ali à toa. Não, ué. Laudo agronômico comprova a frustração e comprova que você está vivo na atividade produzindo alimento. Capacidade de pagamento é como você vai conseguir pagar tendo essa dificuldade da frustração. A perícia é para checar se realmente os juros estão corretos conforme contrato e conforme lei. Então tudo aqui tem um porquê. E tudo tem lei antiga de securitização de 65, do ano 2000. É muito material. Então o produtor rural tá bem amparado, em relação a isso. Beleza. Tem que usar mais. Acho que teria que usar mais. Eu acho que
é grande falta de informação. Às vezes não tem essa informação em mãos. Perecendo por falta de informação. E talvez, quando tem a informação, cai na mão de um profissional que não tenha tanta capacidade de resolver isso. E aí eu queria entrar agora para você explicar um pouquinho mais de como funciona a TR Negócio, quantas pessoas vocês são, como que funciona, se alguém precisar encontrar que esteja nessa situação e queira entrar em contato com vocês, como que funciona? Bacana. Hoje a nossa empresa fica em Uberlândia, Minas Gerais, né? A gente atende aí a nível Brasil, né? Temos clientes aí Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sudoeste Goiano, Oeste da Bahia, Mato Grosso do Sul. Então são estados que a gente já performa, já tem resultados e tem clientes para a gente demonstrar todos esses materiais. Hoje a gente tem uma equipe de 2 agrônomos, né? Comigo o terceiro, e mais uma equipe de 11 advogados que faz todo o manejo desses materiais aqui. Só que pelo tamanho da nossa empresa, eu hoje sou o vendedor dela. Então, conforme eu estava te falando. Então, eu que visito o produtor. O nosso slogan, quando tem todos os vídeos, é: entre em contato conosco e receba a minha visita na sua fazenda para eu te explicar essa estratégia de atuação aqui, ó. Para eu levar esse nível de informação e demonstrar esses materiais. Então, assim, hoje a gente atende produtores pequenos e médios. Porque o grande já tem essa informação. Às vezes o grande já tem o jurídico interno dele, ele já consegue fazer isso aqui, manobrar melhor. Então, a gente faz... É bem humanizado o nosso atendimento. Então, assim, eu que vou falar com o produtor, eu que vou atender, eu que vou demonstrar os materiais. Então, vou fazer a primeira visita, colher as informações, filmar a fazenda, fazer toda essa junção da documentação, mando para a minha equipe fazer esse material. Depois eu volto no produtor novamente. Vamos checar os materiais. Tá tudo certo? É isso mesmo. Aqui tá sua vida em jogo. Confere, vamos ler junto. E a gente protocola junto, né? Muitas das vezes no banco ou no judiciário a gente entrega pro juiz, despacha com ele para explicar para ele isso aqui. E muitas das vezes, Mateusão, tirando Paraná e Rio Grande, o restante dos estados, os juízes não têm muito entendimento disso aqui. Não é, porque isso aqui você não aprende na faculdade, não é Código Civil, não é... Isso aqui é uma lei apartada, Manual de Crédito Produtor Rural. Você colocar MCR, isso aqui tá tudo lá, e leis apartadas, decretos, leis isoladas. Então isso aqui não é um direito que você vai aprender não tá na faculdade. Nem na agronomia, nem no direito, né? Então é uma junção de multidisciplinariedade. Você viu ali que para fazer o laudo agronômico, competência do agrônomo. A parte jurídica, advogado. A perícia contábil do economista, um administrador para assinar o material que nós temos. Avaliação da fazenda, um corretor rural. Então, no caso assim, praticamente, em grande parte, eu tenho competência para isso. Então, assim, todos esses materiais passam pela minha correção e juntamente a correção do produtor, né? Porque ele que conhece a situação dele. Falou, você vai estar apresentando sua fazenda. Checa seu material, lê, que a hora é agora. Perfeito. Não, show de bola. Acredito que deu bastante informação aí pra turma. Vai clarear bastante as ideias. Acredito que vai ajudar bastante esse ano, principalmente, que foi um ano muito difícil para a agricultura. Por mais que a gente tenha diversos manejos que a gente pode fazer pela Raiz da Solução, com todas as bases e os pilares das altas produtividades, mas 40 dias de seca não é não é normal. Não é normal. 20, 15, 20 dias é um veranico que a gente pode ainda assim colher 100 sacos. Mas 40, se a gente colher, que é o que a gente prega, que se for feito todos os pilares, que mesmo com 40 dias você consiga colher seus 40, 50 sacos, pelo menos você não quebra. Mas pode ser que você colha 15, pode ser que colha 10, pode ser que você colha 20, se o seu sistema não tiver muito bem resiliente. Então acredito que vai ajudar muitos produtores. Muito obrigado por esse bate-papo, agregou bastante. Agora, se puder deixar uma mensagem final para os produtores, também deixar seu Instagram para eles poderem te encontrar, seguir. Você publica bastante conteúdo gratuito na internet, então para a turma te encontrar aí. Tá, eu que te agradeço, Mateusão, por trazer essas informações. A gente tem orgulho do nosso trabalho, né? De salvar aí nosso slogan na defesa do Brasil que produz. Então, assim, fica à vontade para o produtor rural entrar em contato conosco, tirar as dúvidas. Nós somos bem acessíveis, vai falar direto comigo, então com a minha equipe. Então a gente vai explicar, você viu que eu expliquei no linguajar dele.
bem simplão, do nosso jeitão mesmo. Eu acho que não ficou, se ficou detalhe de alguma dúvida, mas ele eu acho que entrou no drive aqui do entendimento. E se ficou alguma dúvida, Se pode ficar colocar alguma dúvida, coisa no comentário ou ir lá no Instagram como que tá o Instagram de No vocês? meu Instagram, Terra e Negócio. Tem o meu pessoal que é M Vinícius Flores. Você vai me encontrar lá. O celular que fala diretamente comigo é o 34 99961 3326, que é o WhatsApp. Show. E tem o WhatsApp também da empresa, que fica mais pessoas atendendo, que é o 61 99968 3326. E é isso, estamos disponível. E eu que agradeço mais uma vez aí por estar participando desse conteúdo aí contigo. Beleza, então, Marcos, pessoal, que tiver apertado, tiver precisando de alguma coisa, entra ali no Instagram do Marcos, entenda um pouco melhor o serviço dele, ou de qualquer outro profissional desse ramo, né? Então não deixa chegar no limite, não deixa perder os prazos. Tudo tem situação, tudo tem que se fazer para resolver. O problema é quando tenta se esconder as coisas e não colocar na flor da pele ali para resolver o problema. O problema é esconder isso. Pessoal, então curta a gente também no YouTube, nos Instagrams, Matheus Barbaço, Leandro Underline Solo Fértil e João Vitor Agro. Compartilha aí com quem está precisando dessa informação, que é muito importante. E agora, para a gente finalizar aqui e ir para o campo, né, a gente sempre termina com o Bora para a Lida. Então, agradecer novamente de novo a parceria, a bate-papo. Então, acho que agora nós podíamos encerrar aqui. Então, Bora pra lida!